Olá, ouvintes do VetSmart, eu sou Thiago e no episódio de hoje vamos falar sobre um tipo de hipersensibilidade muito comum na rotina clínica, a dermatite alérgica à picada de ectoparasita. O diagnóstico dessa doença apresenta grandes desafios devido à sua forte relação com ambientes e sinais clínicos inespecíficos. Para nos auxiliar a superá-los, hoje temos convidada a doutora Rita Carmona. Ela é médica veterinária graduada pela FMVZ USP, sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária e atualmente integra a Associação Brasileira de Alergologia e Imunopatologia, atuando como membro da Comissão de Alergia Veterinária. Olá, doutora Rita, muito obrigado pela sua presença aqui na VetSmart. A gente está muito feliz de te ter hoje aqui. Feliz estou eu de estar aqui. Para mim sempre é uma grande honra voltar para o VetSmart e estar, falando com uma empresa que eu gosto muito, que eu confio muito, que é a Labs. Então, para mim, eu que agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Agora, vamos falar sobre o que importa, Exatamente. DAP. Viemos falar sobre a famosa DAP. Quais são os principais sinais clínicos da DAP e o que é a DAP? Então, vamos começar, Vamos começar do começo. DAP. DAP é dermatite alérgica picada de pulgas. A gente ainda tem algumas outras formas de chamar essa doença, A gente pode chamar ela de DAPE, que é dermatite alérgica picada de ectoparasitas, que aí a gente engloba todos os ectoparasitas. E DASP, que é dermatite alérgica saliva da pulga, Porque, na verdade, gente, os indivíduos, os cães, os gatos, eles não são alérgicos à pulga, eles são alérgicos àquela saliva símile, A gente fala saliva da pulga, mas será que é a saliva igual a nossa? Porque quando a pulga é um ectoparasita hematófago, a pulga adulta se alimenta de sangue. Então, quando ela está no hospedeiro, no caso o cão ou o gato, ela vai picar esse animal para sugar o sangue, para poder se alimentar. Até porque se ela não se alimenta, ela morre, Ela tem uma vida muito curta se ela não se alimentar. E a hora que ela pica esse indivíduo, ela começa a injetar a sua saliva. Nessa saliva existem várias proteínas, proteases, e ali estão os alérgenos. Alérgeno é tudo aquilo que tem a capacidade de causar alergia. E ela injeta essa saliva e aí esse animal se sensibiliza e depois ele se torna alérgico. Então, essa é a doença. Por isso que a gente pode chamar de DASP também, porque na verdade é a saliva. Mas eu acho que eu sou acostumada a falar DAP. Eu também. D-A-P-P. Você também? Isso, também. Eu também. Mas, gente, eu brinco, eu sempre falo até para os meus alunos, tanto faz, tá tudo certo. Não existe uma coisa mais certa ou mais errada, mas eu também falo DAP também. Que bom que eu encontrei alguém que também fala DAP. Eu acho que já é algo que é condicionado, Por exemplo, na minha graduação eu escutei muito DAP. Eu também. E aí, do nada, vem todas essas classificações e tem profissionais que fazem questão que você pontue aquela classificação que ele acha mais pertinente, mas eu também vou no famoso DAP. Tá tudo certo. É a picada da pulga, porque não deixa de ser a picada. Exato. E isso também é importante, porque não é o contato da pulga, não é a pulga no seu contato, é quando ela pica. E quando ela consegue injetar uma quantidade suficiente de saliva para causar alergia. Isso também é um outro ponto, porque eu já me adiantando, a maior parte dos ectoparasiticidas, primeiro, a gente tem que ter aquela ideia, você faz uso de um ectoparasiticida, ele não vai formar uma cápsula protetora que a pulga nem chega perto, não é bem assim, Dependendo do desafio, esse indivíduo, esse animal, ele vai entrar, a pulga vai entrar em contato com a pulga, só que muitas vezes ela vai morrer antes de conseguir injetar uma quantidade suficiente de saliva para dar alergia. Perfeito. Então isso também a gente tem que tá muito sacramentado na nossa cabeça. É a saliva e ela precisa injetar, ela precisa fazer um repasto sanguíneo meio que constante para poder causar alergia. E em questão dos sinais clínicos, quais são os mais característicos quando o animal acaba adquirindo essa condição? Boa, eu tinha me perdido já na pergunta. Imagina. Primeiro de tudo, é prurido, é coceira.
tá? Então, como qualquer alergia, a principal manifestação é coceira. E como que a gente vê quais são as lesões na pele? Então, assim, dermatite por ectoparasitas, normalmente ela é papular. Então, no início, ela vai fazer a formação de pápulas, que são aquelas formações sólidas, são as bolinhas, entre aspas, né? Essa dermatite papular, né, leva a um prurido intenso, e esse paciente, ele começa a se coçar. Aí vão acontecer as lesões secundárias. Então, começa a fazer o arrancamento do pelo. E, normalmente, na DAP, o prurido, ele é mais dorso-lombar. Ele atinge a região muito próximo da cauda do animal. Será que ali é a região que as pulgas ficam mais concentradas, que concentram as picadas? Muito provavelmente. Então, ele, com o prurido naquela região, primeiro, ele vai rompendo essas pápulas. Pápula é inflamatório. Então, vai ter célula inflamatória e vai ter um exudato inflamatório. A hora que ele rompe, esse exudato sai, começa a ressecar, forma uma crosta. Então, essas pápulas, elas acabam sendo pápulas crostosas. E ele arrancando o pelo, você vai ter uma área de rarefação pilosa e alopecia nessa região dorso-lombar, preferencialmente. Com o passar do tempo, com a evolução do quadro, que muitas vezes a gente tem quadros crônicos, essa pele começa a se remodelar. E aí a gente vai começar a ter liquenificação, hiperqueratose, formação de escamas, então vai ter descamação. Pode ter infecção bacteriana secundária. Muitos indivíduos, olha, curiosamente, ontem eu atendi uma paciente assim. Ela fez uma dermatite úmida aguda na região dorso-lombar. Então, muitas vezes esse paciente, ele vai com a boca, né, para se coçar, porque o prurido é realmente muito intenso, e aí forma uma dermatite úmida aguda. A gente sempre tem que pensar, dermatite úmida aguda, né, que é aquela lesão alopécica, eritematosa, com exudato, com infecção muito inflamatória, muitas vezes com infecção bacteriana secundária, dolorosa, na maior parte das vezes ela é causada por DAP. Então, assim, gente, quando vocês atenderem pacientes com dermatite úmida aguda, sempre aventem a possibilidade de ser DAP, viu? Agora, a gente pensa, ainda falando nos sinais clínicos, aí a gente pensa nisso que é o clássico da DAP. Só que, gente, hoje a gente tem uma ocorrência muito grande de pacientes com dermatite atópica, que tem uma distribuição diferente de lesão, eles fazem lesão em face, interdígito, região de flexuras, enfim. E aí, se esses indivíduos, eles pegam pulga, eles vão exacerbar os sinais da dermatite atópica. Então, muitas vezes a gente não vê aquela manifestação clássica, que é como eu falei, que esse prurido, dorso lombar. A gente vê uma exacerbação das manifestações da dermatite atópica associada à presença de pápulas. Esse epitélio do indivíduo atópico, ele é muito reativo, então a pulga vai lá, pica, aí ele faz uma dermatite papular. Então, fiquem atentos a isso, viu? Hoje, na minha rotina, pelo menos, eu não vejo tantos pacientes com essa manifestação clássica da DAP. Eu vejo pacientes atópicos piorando porque eles pegaram pulga. E isso a gente precisa ficar bem atento, viu? É muito importante essa correlação que você fez, porque a gente percebe que a DAP muitas vezes não é um caso isolado. Ela acaba surgindo ali, ocasionando outros grandes problemas no animal, né? Nossa, sem dúvida. E durante a anamnese, a gente sabe que a anamnese é um ponto muito importante no diagnóstico de qualquer tipo de doença nos animais. E quais são as perguntas-chaves que o médico veterinário pode fazer para a gente excluir outras frentes ali dermatológicas que podem ser DAP como podem não ser DAP? Muito bem colocado. Na dermatologia, a anamnese, ela perfaz praticamente 60% do diagnóstico, né? Muitas vezes a gente já até faz a sua consecução diagnóstica na anamnese. E aí, pensando em DAP, pensando em doença alérgica, quais são os pontos muito importantes que a gente tem que ver? Primeiro, é o prurido. Né? O prurido é o sintoma cardial da dermatologia. A gente divide as doenças em doenças pruriginosas e não pruriginosas. Então, por exemplo, chega um paciente para mim, eu falei, ele se coça? Se o doutor já refere para mim, não, ele não coça, eu já excluo, por exemplo, doença alérgica. Eu vou pensar em outras coisas, vou pensar em doença hormonal, pensar em disqueratose, em outras condições, doenças nutricionais. Quando ele diz que tem um prurido, aí eu vou ter que elencar,
né? Então, quando ele fala, ok, ele tem prurido, tá bom. Quais são as doenças pruriginosas que existem? Doença alérgica, incluindo a DAP, né? Doença alérgica, doença infecciosa, então piodermite normalmente cursa com prurido, né? Você tem aí disqueratose, né? Seborreias, às vezes podem ter prurido, então a gente já elenca. Então, prurido, gente, nunca deixar de perguntar. Outra coisa importante, classificar, graduar, tentar graduar esse prurido. Classicamente, a gente faz aquela pergunta, de 0 a 10, quanto o seu cachorro coça? Né? E aí é uma resposta subjetiva. Tem gente que fala 7, 6,8, não entendo nem como que eles chegam nesses, mas eles falam. Nessa exatidão, né? Nessa exatidão, não sei qual é o cálculo. Essa é uma forma bem... A gente tem outras escalas de prurido que tendem a ser mais objetivas, né? Mas, enfim, graduar esse prurido é importante. E normalmente, gente, doença alérgica leva a um prurido moderado a intenso. Inclusive a DAP. A DAP pode se manifestar, assim, com prurido extremamente intenso nos pacientes. E outra coisa é a localização desse prurido. Então, também é muito importante a gente localizar esse prurido. Outra coisa, pensando em DAP, saber se ele faz o uso de ectoparasiticida. Tá? E não só se ele faz o uso de ectoparasiticida, saber qual ele faz, a frequência e como ele realiza essa aplicação. Então, às vezes é comum acontecer. Eu falo, você faz uso de preventivo? Faço. Quando que foi a última vez que você fez? Né? Ele fala, foi o ano passado. O ano passado, faz uns 6 meses. Ele acha que ele está fazendo prevenção. Sim. O mais engraçado, tem gente que fala para mim, faço. Quando que você faz? Quando eu vejo pulga. Aí já não adianta mais, né? Então, outra coisa também, você faz ectoparasiticida em todos os contactantes, né? Porque às vezes ele faz em um só, mas o outro não precisa. Quem é alérgico, não, precisa também. Sim. Né? Outra coisa, também pensando em DAP, né? A gente já começa a formular as nossas suspeitas e a gente vai. Como é o ambiente desse cachorro, né? Onde ele vive? Né? Quantos contactantes? Ele frequenta outros lugares? Ele entra em contato com outros cães, eventualmente em outros lugares? Então, também é importante a gente saber. Frequência de banhos, né? Então, como que ele realiza esses banhos? Qual a frequência que ele faz esses banhos? Tem contactantes sintomáticos? Né? Então, às vezes, na DAP, você tem mais de um paciente, mais de um contactante com manifestações. Então, acho que tudo isso é muito importante, né? A gente pontuar. E na dermato, né, a gente aprende isso, inclusive, na graduação. A dermato, eu já disse, a anamnese é extremamente importante. Às vezes, eu perco muito mais tempo na anamnese do que no exame físico, viu? Exato. Mas na dermato existe uma coisa interessante que a gente às vezes faz uma inversão. Então, eu quando vou atender um paciente, eu vou chamar ele na recepção, eu já faço uma inspeção direta, eu já dou uma olhada nele, né? Eu já vi antes a identificação, então eu sei a raça, a definição racial, sexo, idade, porque muitas vezes a idade também é importante, eu já vou formulando algumas possibilidades, e a hora que eu vou chamá-lo, que eu já faço aquela inspeção direta, eu já dou mais ou menos uma olhada nas lesões. No tipo, então eu já olho, já vejo, por exemplo, uma discromia no interdígito, alteração de coloração do pelo nesse interdígito, já penso, ele está coçando, ele está lambendo essa patinha, né? Ele pode ser um alérgico, eu já olho ele, já vejo que ele tem lesão dorso caudal, né? Eu já penso, pode ser DAP. E aí, na anamnese, eu cutuco um pouco mais. Falo, e essa lesão? Ele coça nessa região, né? E também tem um macete. Às vezes, a gente fica indo e voltando na mesma pergunta. Igual interrogatório de polícia, né? Porque os tutores, eles tendem, entre aspas, desculpa, mas eles tendem, às vezes, a mentir. E você sabe que com DAP, é mais curioso, eles têm vergonha de dizer que eles não fazem prevenção para pulga, né? Como se fosse, né? E às vezes a gente já vem e fala, ele pode ter pego pulga? Não, doutora, imagina. Porque muitas vezes eles associam a presença da pulga com sujeira, com maus tratos. E não é assim, a gente sabe que não é. A gente vive num país tropical,
né? Em que ainda a presença de ectoparasitas é muito importante. E outra coisa também, não fazer perguntas para constranger o proprietário. Né? Às vezes não é nem a sua intenção, mas às vezes você fala, ó, ele tem pulga? A pessoa fala, não. Né? Deixa ele mais à vontade, dá corda para eles. Né? Às vezes eu conto até a história, falo, puxa, eu tive um cachorro, ele tinha tanto problema com pulga. Pois é, doutor, esse tá aqui também. Então dá corda para ele, né? Porque muitas vezes eles seguram essa informação. E esse processo investigativo é muito interessante porque tem muito essa questão de acobertar o que o animal está sentindo ali, mas também tem muito da questão da falta de informação, ou às vezes até na falta de observação. Então, às vezes, você cutucando, né, falando assim, não, mas realmente ele não tem essa coceira nessa região mais da cauda? Nossa, realmente tem. Então, tem muitos casos que a pessoa, às vezes, não percebe esse padrão de comportamento. E quando o médico veterinário vai lá e começa a pontuar, ele começa a entender e ligar os pontos. Sem dúvida. Então, assim, E aí também entra muito do olho clínico, né? Da gente acostumar. Então, quando você começa a ver, você começa a prestar atenção em alguns sinais que ele tá mostrando para você, a gente cutuca na anamnese isso, né? Você vai... E ele vai se soltando, deixa o proprietário, o tutor bem à vontade, né? Bate papo. Eu sou uma pessoa que gosta de falar. Então, às vezes, eu demoro bastante na consulta porque eu bato papo com os clientes. Isso deixa ele mais à vontade para contar, né? Para se abrir com você. E ainda a gente tem um estigma muito grande de pulga, né? Com os... Eles acham que isso é um mau sinal. Nossa, como que eu vou falar pro doutor que eu vi pulga no cachorro? Então, ele esconde, viu? Eles escondem. E, doutora Rita, um ponto muito interessante que você falou é sobre a gente viver num país que é tropical. Aqui é quente o ano inteiro, até o inverno aqui é quente. E isso influencia muito nesses casos de pulgas, né, no nosso país. Como que isso acontece? Por que nos países mais quentes acontece mais esses casos de pulgas, de infestações? Porque elas tendem a se reproduzir mais, né? Você tem uma facilitação. Agora, uma coisa importante, pulga, as fases imaturas da pulga, a larva, a pupa, o ovo, eles são muito sensíveis à umidade, à água. Né? Então, assim, lugares muito úmidos, ou às vezes é mais difícil você ter pulga, tá? Mas lugar quente, assim, com certeza você tem uma maior proliferação desses ectoparasitas, sem dúvida. E conhecer esse ciclo do parasita é importante para a gente saber como prevenir e também como tratar melhor os pacientes com DAP? Com certeza. Eu sempre falo, quando eu vou dar aula, né? Eu gosto muito de dar aula de alergia e eu falo muito de DAP. Eu falo, gente, eu não sou parasitologista, estou bem longe disso. Mas, assim, o básico do ciclo da pulga é importante a gente conhecer até para a gente intervir melhor. Então, aquilo que eu falei, primeiro... Pulga adulta, ela sempre vai estar no cão, no animal, porque ela precisa se alimentar. Se ela ficar, as pessoas, mas a pulga adulta está no ambiente. Não, ela fica muito pouco no ambiente. Ela vai sempre procurar um hospedeiro. E ela vai preferir o cão. Né? Que também é importante a gente pensar nisso, porque quando você fala em DAP para o tutor, ele fala, não, doutora, mas se tivesse pulga na minha casa, eu seria picado. Não, se o cachorro tá lá, ela vai preferir o cachorro. Ela gosta, é o McDonald's dela. Sim. Então, a pulga adulta, ela vai estar lá no seu hospedeiro. Ela vai se alimentar. Ela é hematófaga, ela tem que se alimentar rápido. Então, ela começa a se alimentar, ao mesmo tempo, ela vai defecando e ela vai ovipondo. Então, esses ovos vão sendo colocados por cima do animal. Só que o ovo da pulga, ele parece um ovo de galinha mesmo, né? Ele tem uma superfície lisa e aí ele rola, ele cai do animal para o ambiente. Junto com as fezes, e olha que interessante, junto com as fezes, cai no ambiente. Ele tem que se proteger um pouco, ele não pode ser, porque se ele ficar muito exposto à luz, à umidade, esse ovo, ele vai ficar inviável. Sim. Então, meio que ele vai. Por isso que lugar onde tem tapete, onde tem fresta, é lugar onde tem mais pulga. Até o estofado, gente, o cachorro fica em cima do sofá. Sim. Então, vai ficar ali. Aí, esse ovo, né,
A larva que está lá dentro, ela vai passar por algumas mudanças até que ela sai do ovo. Ela tem uma carapaça de quitina, ela quebra a casca do ovo e ela sai. Essa larva, a hora que ela sai do ovo, ela tem que logo se alimentar. Do que ela se alimenta? Das fezes, né? E é interessante, a larva, quando ela nasce clarinha. E aí ela começa a se alimentar com as fezes, ela vai ficando escura. Essa larva, ela precisa, ela é geotrópica, né? Então, ela precisa se enfiar mais nas frestas. Uhum. Então, ela se enfia ali nas frestas. E aí, ela vai se transformar na pupa. A pupa é a forma mais, entre aspas, protegida dessas formas larvais. E aí, a pupa, ela vai tecendo, né, uma coisa, né, uma carapaça mesmo, e ela precisa estar num ângulo de 45 graus, então ela precisa se enfiar mais nas frestas. E aí, essa pupa, ela fica ali protegidinha, fica muito tempo. Ela pode ficar até, acho que 3 meses, tem uma informação que ela pode ficar até 6 meses no ambiente. Dizem que é um pouco de exagero, mas se ela encontra condições, ela fica. E dessa pupa nasce a pulga adulta. Então, quando ela percebe que tem o hospedeiro ali para ela, ela vai sair, vai se transformar na pulga adulta, e a pulga adulta tem que ir logo para o seu hospedeiro para se alimentar, senão ela fica inviável. E assim vai esse ciclo. E lembrar que essas formas, o ovo, a larva e a pupa, elas estão em muito maior quantidade do que a pulga adulta. Né? É meio que um funilzão, né? Uhum. Então, muito ovo, desse muito ovo, uma grande parte vai ser inviável, ele vai se transformar em larva, da larva em pupa e a pupa no adulto. Então, a gente vê também que a questão do ambiente influencia muito no sucesso do tratamento do paciente, né? E como que a gente pode fazer para esse tratamento ser mais eficiente no paciente com DAP? Além de tratar o indivíduo, a gente também precisa tratar o ambiente, né? Então, hoje a gente tem, primeiro, né? Essas pulgas têm que morrer relativamente mais rápido. Porque se você pensa bem, se tudo começa na pulga adulta, né? Ela que está ovipondo, se você conseguir matar ela de forma mais rápida, ela não vai conseguir ovipor tanto. Então, isso já começa aí. Então, você precisa usar produtos eficazes para que você tenha uma morte dessa pulga adulta. Agora, ambiente, gente, sabe o que é a melhor coisa para matar ovo, para matar larva, para matar a pupa mesmo? É umidade. Tá? O ovo, a larva, eles são muito sensíveis à umidade. Uhum. Então, assim, se você aspira... E eles estão entrando, né? Se você aspirar o ambiente, passar pano úmido, né? Passar alguma coisa, esses vaporizadores, essas coisas, às vezes já é eficaz para você matar o ambiente, né? Essas formas larvais no ambiente. Às vezes a gente não precisa ficar usando... inseticidas no ambiente, porque isso eu tenho um pouco de medo, porque você pode intoxicar. Gente, eu na época que eu fazia clínica geral, eu não faço mais clínica geral, até tenho muitas saudades, mas não faço. O que a gente atendia de cão e gato intoxicado, porque o dono passou produtos super no ambiente para matar a pulga, ele mata o cachorro. Né? Então, mata todo mundo. Mata todo mundo, né? E às vezes as pulgas ficam. Então, eu acho que assim, esse manejo é importante. E hoje a gente tem, o que eu falei, a gente tem produtos super bons, né? A gente tem aqui a Labs nos representando com produtos extremamente eficazes, que muitas vezes com essa morte eficaz de pulga adulta, do controle, e tem alguns produtos que você, a pulga ingerindo, ela vai defecar. E aí, a hora que a larva se alimenta dessas fezes, ela também ela fica inviável. Então, olha só, você começa a fazer esse controle de forma indireta. Sim. E esse controle é tão importante quanto a gente só observar o paciente, né? Porque às vezes a gente tem a intenção de tratar só o paciente e esquece que o ambiente é o início de tudo. Então, se você cortar ali no ambiente, não tem chance nem de chegar no paciente, né? E ainda eu falo mais ainda. Às vezes a gente usa, né, um excelente produto, e aí você esquece do ambiente. E o produto sozinho, às vezes, não vai ser suficiente para controlar. Aí, o que o tutor fala? Ai, que porcaria, esse produto não funcionou. Não é o produto, às vezes é o teu ambiente que está muito infestado. Exatamente. E outra coisa também importante, tratar todos os contactantes.
Porque às vezes você tem um alérgico, você tem 5 cachorros na casa, um é só alérgico, é aquele um que ele levou no veterinário. E ele se preocupa com aquele um. Então, naquele um, ele vai fazer a aplicação do produto e os outros. Né? Tem que tratar todo mundo. E assim, e dependendo da infestação que você tem no ambiente, não é no primeiro mês que a gente vai ver. Você tem que fazer, às vezes, ele 2, 3 meses seguidos para você já começar a ver esse impacto. Né? Tudo depende, obviamente, do desafio que esse cão tem. O cão alérgico, às vezes, se ele tiver uma infestação pequena de pulgas, que muitas vezes a gente não vê até essa pulga, é mais fácil até de você controlar, mas tem situações em que o desafio é grande. Né? Ele está sendo desafiado, então assim, ele precisa, às vezes, de meses de aplicação contínua ali do produto para a gente ter uma eficácia. Perfeito. E falando sobre eficácia, o uso tópico de antiparasitários nessa época do ano, o quão é importante a gente fazer esse uso tópico? Claro, é super importante. Não é assim, só importante a gente fazer quando ele tá ruim, quando ele tá com... Também, porque às vezes as pessoas só aplicam quando ele tá lá se coçando, tá? Não, tem que fazer a prevenção. A prevenção é muito importante. E aí, se a gente pensar, essa época do ano é uma época crítica, né? A época do verão é uma época crítica para a DAP, super crítico. Gente, vamos começar a fazer a prevenção antes de entrar no verão? Então, eu já vou começar antes, já fazer... O ideal é que se faça o ano inteiro. Às vezes não é possível, as pessoas esquecem, mas assim, vamos começar a fazer antes, né? Então, faça a prevenção antes, né? Volto a dizer, o ideal é que se faça o ano inteiro, até porque, você falou, a gente está num país que o inverno faz um calor de 40 graus. Exato. Né? Então, teria que se fazer o ano inteiro, mas vamos priorizar essa época, é importante que se faça antes. É engraçado que a gente pode até correlacionar com o projeto Verão, que a gente começa no verão. Não faz sentido. Você tem que começar no inverno para chegar ao verão e você já tá com o corpinho dos sonhos. Exatamente. Da mesma forma do DAP. Você tem que fazer a prevenção antes. Quando chegar o verão, você tá despreocupado. E o nome é tudo, gente. Prevenção. A gente tá num país também que ainda a gente faz pouca prevenção. A gente faz pouca medicina preventiva. É um erro muito grande. Sim. Não adianta a gente tratar a hora que a coisa já tá... Não, você tem que prevenir, a palavra é essa, é prevenção, tem que se fazer a prevenção. E falando um pouco sobre os antiparasitários que estão hoje no mercado, né? Quais os principais ativos de alta eficiência disponíveis no mercado, né? E considerando a farmacologia aplicada à prevenção e ao tratamento, você acha que teve uma evolução durante esse tempo desses princípios ativos? Como sim. Hoje o mercado está oferecendo esses produtos e a variedade que a gente tem hoje, né? Eu acho que até é difícil para o médico veterinário ir lá e falar assim, não, faz isso, mas tem outra opção, mais, às vezes com custo-benefício, mas não é tão boa. Então, que caminho que o médico veterinário também tem que seguir para dar essas indicações, visto que hoje o nosso mercado está tão cheio de opções, né, para isso? Perfeito, e eu acho sensacional que a gente tenha muitas opções. O que a gente tem que tomar cuidado entre aspas aí, com todo o respeito ao balconista, cada um na sua profissão. O balconista também tem uma importância aí na medicina veterinária, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nós veterinários não temos que nos comportar como balconistas. Eu vou indicar o produto X sempre. Não, cada um é cada um. Você tem que individualizar o seu paciente. Perfeito. Tem paciente que vai muito bem com os ectoparasitas orais. Eles têm também as suas limitações, as suas indicações e suas limitações. E tem pacientes que vão muito bem com os de aplicação tópica. Você vai ter que ver qual é o que se encaixa melhor para o seu paciente. Não tem um melhor ou pior que o outro. Eu acho que eles são diferentes e muitas vezes eles são complementares, tá? Tem muita indicação de tópico, eu gosto muito de fazer o tópico, porque assim, tem os orais que também são eficazes, mas eles têm pacientes que vomitam, né? Os sistêmicos, os orais, necessariamente a pulga precisa picar, o que tudo bem também, porque muitas vezes a morte dessa pulga é muito rápida, mas dependendo da infestação que você tem,
talvez vai demorar mais tempo para você ver. O tópico, né? Eu falei, olha, os tópicos, eles não fazem, né? Esses produtos ectoparasitas, eles não fazem um campo de proteção, né? As pessoas também têm essa ideia. Nossa, tomei, passei lá o produto, agora o meu cachorro, ele tá com um campo magnético que a pulga nem chega perto. E assim, também depende do desafio. Mas o tópico, ele tem um certo poder de repelência também. Né? Não vai ser 100%, nada na vida é 100%, gente, nada na vida é 100%, mas ele tem um pouco de poder repelente, então também é interessante, inclusive para mosquitos, né? Porque assim, a gente está falando muito de DAP, mas a gente também tem um problema com mosquito. Perfeito. Inclusive para outras doenças, para transmissão de outras doenças, às vezes até muito mais grave do que DAP. Então você tem que ver, puxa, a região desse meu paciente é uma região que também tem muito mosquito. Vamos priorizar um tópico? Vamos, Exatamente. sei lá, né? Ver um tópico aí para ele. Então, acho que assim, a gente tem que conhecer os produtos e conhecer como ele vai agir e adaptar aquilo para aquele teu paciente. Exatamente. Né? É muito importante muito isso. Os importante. mosquitos também é um ponto que você falou que é muito Muito importante. Então... A gente sabe que hoje a gente vive... Eu falo que é uma epidemia muito silenciosa de leishmaniose. Antes a gente... Era uma doença que estava muito isolada nos interiores, em região de mata. Hoje, aqui em São Paulo, a gente já vê que é uma realidade. São casos que acabam aparecendo pra gente. E essa questão de individualizar é muito importante. Principalmente na... Como é o indivíduo, como ele está melhor, o ambiente que ele está inserido... Então, pontos a facilidade fundamentais. de aplicação também. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que individualizar a forma de prevenção. Né? E outra coisa também, custo. Também tem que ser levado em consideração, porque a gente está num país, além de ser um país tropical, a gente está num continente, né? A gente tem um país continental que tem uma diversidade muito grande, inclusive socioeconômica. A gente ainda, infelizmente, a gente é um país, né, muito, muito desigual. E aí você também tem que levar em consideração isso, porque não adianta eu prescrever um produto para um paciente, para um tutor, que tem um custo maior. Ele pode ser muito bom, tem um custo maior, ele não vai conseguir fazer, né? E assim, às vezes as pessoas acham também, ela vai fazer uma vez o antipulga e nunca mais vai precisar repetir. Não, ela vai ter que fazer, se é um paciente com DAP, né? Eu diagnostiquei, ele tem DAP, ele vai precisar fazer uso contínuo. Sim. Então, assim, a gente também tem que avaliar isso, nessa questão do custo. É um fator muito importante. Muito importante, muito importante. E a gente tem muito a centralidade do tutor, né, durante esse tratamento. Como que a gente pode atribuir a responsabilidade dele de uma forma efetiva, né? Sabendo que não só o médico veterinário vai conseguir esse tratamento, o sucesso do tratamento sozinho. E caso o tutor não se comprometa com isso, quais são as consequências que o paciente pode ter? Eu acho que a educação é fundamental, né? A gente precisa conversar, explicar. E sabe uma coisa que acho que a gente... E hoje a gente tá na era da tecnologia, a gente tem tantos recursos aí, a gente precisa para, às vezes, convencer o tutor, o responsável, o proprietário, como você quiser chamar, da importância da realização, da importância, mostrar para ele, então assim, você precisaria ter na sua clínica recursos audiovisuais para ele. Perfeito. Tá? Isso é um recurso, então assim, mostra foto, mostra gráfico, mostra figura do ciclo da pulga, né, para ele se conscientizar e obviamente transferir a responsabilidade para ele. Olha, ele só vai melhorar se você aderir ao tratamento, mas para ele aderir ao tratamento, ele precisa primeiro entender. Então a conversa na dermato, isso é importante. Na dermato, o sucesso, não só na dermato, na dermato a gente vê muito isso. A gente, para ter o sucesso do tratamento, a gente precisa da adesão do tutor, ele precisa fazer banho, ele precisa fazer aplicação do ectoparasiticida, enfim. Então, ele precisa entender que essa responsabilidade dele é fundamental para o sucesso do tratamento. Né? Reforçar com ele, eu gosto muito do retorno, de reforçar, avaliar, eu sempre faço isso, né, no retorno, avaliar com ele, falo, olha...
Como que você fez a aplicação do produto? Eu peço, eu não falo para ele, você aplicou assim, assim, não. Mostra para mim, como que você aplicou? Como que você fez? Né, para ver se ele está fazendo de forma correta. Então, eu acho que essa educação, essa conversa, essa empatia com ele, você tentar aproximar, trazer ele para você, vai ser fundamental. Perfeito. Né? Um ponto que você não disse é as consequências, que eu acho que é um ponto que eu até retomei aqui, porque tanto o médico veterinário quanto os tutores precisam estar conscientes de que se o tratamento não for efetivo, pode acontecer isso. Então, o que pode levar essa falta de tratamento, essa falta de cuidado para o pet? Quais são as consequências de uma DAP que não é tratada? Primeiro, né, diminuição de qualidade de vida, né, isso já começa. Qualquer doença que leva a um prurido intenso, qualquer doença alérgica diminui muito a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente, né, esse cachorro, ele começa a ser rechaçado da família. Né? Porque ninguém quer um cachorro do teu lado o tempo inteiro, se coçando, te incomodando. Ele vai... Outra coisa, infecções secundárias, né? Então, infecções secundárias de pele, né? E assim, gente, doença causada por ectoparasitas, né? Pulga, ela vai preferir o cão. Mas se você começa a ter uma infestação muito grande, ela vai vir para você também. Então, também vai ter uma consequência para você. E, gente, pulga é transmissora também de doenças. Pode transmitir algumas doenças, né? Então, a dipilidiose no cachorro. Então, tem consequências sérias, né? Exatamente. Né? O cachorro, talvez, ele não vai morrer de DAP, né? Dificilmente, a não ser que... Mas tem algumas consequências importantes. E aí também, se ele não está protegido contra a pulga, ele também pode pegar carrapato. Exato. Né? E o carrapato também é um transmissor, é um vetor para doenças sérias para ele, né? Sim. Então, a gente precisa se atentar a isso, sim. E eu acho muito importante esse tipo de orientação, até para que o tutor entenda a gravidade do problema, né? Porque muitas vezes ele não entende que, por exemplo, não, por pulga, deve ser simples, né? Faz qualquer coisinha dá certo. Mas não, realmente é algo sério, que a gente precisa fazer o tratamento correto para que não acarrete numa má qualidade de vida pro pet, né? E para a família. E para a família, no geral. Virar uma questão de saúde pública. E outra coisa também, né? Então, vamos agora para uma outra vertente, uma outra linha. A gente hoje, a ocorrência de dermatite atópica nos cães é altíssima. E vai piorar. Ela só vai aumentar por uma série de motivos. E a dermatite atópica é uma doença de tratamento multifatorial. Ela é multimodal, né? Então, você tem que fazer o medicamento que vai desinflamar, o antipruriginoso, os banhos, uma infinidade de coisas. E prevenção de ectoparasitas. Gente, um paciente com dermatite atópica que tem pulga, você não controla com nada. Você pode usar, e as pessoas reclamam, nossa, os produtos, os medicamentos são tão caros, eu vou ter que fazer isso o resto da vida. Vai ter que tratar o resto da vida. E é dispendioso o tratamento de dermatite atópica. Mas se esse cara tem pulga, ou ele tá eventualmente pegando pulga, você não vai controlar nunca a dermatite atópica dele. E aí gera aquela frustração. E assim, eu vejo isso também no meu dia a dia. Você tá tão focado na dermatite atópica, é o medicamento X, é o shampoo tal. E às vezes a gente esquece de falar para ele, senhor, você tem que fazer a prevenção de pulga no seu cachorro. Porque o seu cachorro atópico, se ele pegar uma pulga, ele vai entrar em crise. Sim. Né? Você vai gastar muito mais. Então, a gente precisa reforçar isso no paciente atópico. Ele não é aquele cara que tem aquela DAP clássica que chega, mas ele piora se ele pega pouco, piora muito. É um aviso geral de que sempre a prevenção é o melhor remédio. Se a gente conseguir prevenir antes de ter o problema, que normalmente não acontece assim, mas esperamos que uma hora a gente evolua para que isso aconteça, para que a gente previna antes de aparecer o problema, os casos, assim, vão diminuir drasticamente. A gente vai ver uma qualidade de vida muito grande dos nossos pacientes, né? Prevenção é a chave. Eu ainda reforço, a gente ainda é um país que, infelizmente, a gente faz pouca prevenção. Sim. Melhorou muito,
Eu sou formada há algumas décadas aí, não vou falar quantas, fica chato. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber, mas a gente já melhorou muito em relação à prevenção, mas ainda a gente tem um longo e árduo caminho pela frente. E isso a gente consegue com educação, né? Passando informação. Doutora Rita, muito obrigado por esse Já bate-papo. acabou? Já! Você já conseguiu responder todas as nossas dúvidas aqui e ainda mais que a gente teve por aqui durante o trajeto do videocast. Mas muito obrigado, foi excelente a explicação, super didático. Eu acredito que foi muito valioso tanto para os tutores, que muitas vezes não entendem dessa complexidade, quanto para os médicos veterinários que estão atendendo aí na rotina e trazer esse ar novo para essa perspectiva da DAP, assim, é muito valioso. Eu que agradeço a oportunidade, sempre gosto muito de falar sobre dermato, né? Eu acho que ainda é um tema extremamente importante e relevante no nosso país, né? E agradeço aqui o convite do VetSmart, da Labs. A Labs é uma grande parceira, uma empresa extremamente séria que está muito comprometida com a saúde animal. Então, agradeço imensamente o convite. Olha, eu ficaria aqui mais 3 horas falando de DAP. Obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina, a gente que te agradece. Este episódio tem o patrocínio da Labs e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.